Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Mais uma vez, convido você a meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita, no livro de João, capítulo de número 15, e o versículo de número 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus aqui, amados, está falando com os seus discípulos e ele está dizendo: eu quero levar vocês a compreender que eu estou realizando uma obra gloriosa na visão de amigo. E então, como amigo, eu tenho me manifestado a vocês e feito conhecer o segredo e a interpretação da lei de meu Pai, a doutrina de meu Pai, eu tenho trazido para cada um de vós, de uma forma como um amigo faz com os seus amigos. E ele então diz: a partir de então eu não vos chamo mais servo. Porque aquele que é servo, ou seja, trabalhador de alguém, ele trabalha visando receber unicamente um prêmio de um salário, ajustado assim no seu contrato de prestação. Mas eu não quero que vocês entendam que vocês vão trabalhar por recompensas terrenas ou naturais. Mas eu quero fazer vocês compreenderem que isto vai muito mais além do que um servir numa seara, do que ser um trabalhador da seara. Isso vai de uma intimidade, de um amor profundo, que só um relacionamento entre amigos pode, então, mostrar esta eficácia desta visão. Por isso, eu não vos chamo servo, mas eu chamo agora amigos, porque tudo que eu tenho ouvido de meu Pai, eu tenho feito vocês conhecerem, vocês entenderem. Jesus estava mostrando a realidade do poder da criação na vida dos discípulos, de formá-los homens e, de certa forma, cheios do Espírito de Deus, cheios do conhecimento de Deus, para levar a mensagem a outras pessoas. Por isso nós precisamos, queridos, agir em caminho de nós nos aproximarmos de Deus e termos Ele como o nosso verdadeiro amigo. E aí nós vamos entender que, por amor de nós, Ele nos manda Jesus. Por isto, Jesus é o nosso amigo leal, aquele amigo que jamais vai trair, aquele amigo que jamais vai desprezar, aquele amigo que jamais vai deixar você só, aquele amigo que sempre estará com você e lhe compreenderá a cada momento da sua vida. Deus, por certo, manifesta esta visão ao nosso Pai na fé. Vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 2. No livro de Tiago, capítulo 2, nós vamos ver Tiago falando a respeito desta visão gloriosa. E o verso de número 23, Tiago 2, verso 23. Cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isto foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Quando Tiago fala desta visão da fé aprovada, em termos de obras, porque esse texto ele está relatando isto, ele vai levar ao entendimento que Abraão, para manifestar o cunho da sua fé, ele creu verdadeiramente em Deus, quando Deus fez a promessa que ele seria pai de uma grande nação
e que ele receberia o sinal, e o sinal seria o fruto que nasceria de Sara, e por certo seria agora o fruto da promessa, Isaque. E ele então, quando recebe de Deus, ele creu, e ele perseverou nisto, e isto foi imputado na vida dele como justiça, porque na hora em que você crer em Deus, na hora em que você acredita nas revelações da palavra de Deus, na hora em que você toma posse daquilo que lhe é falado da parte de Deus, e você coloca em prática na sua vida e desenvolve esta visão na prática, a cada dia de obras feitas no temor do Senhor, praticada à luz da palavra do Senhor, aí você está trazendo a sua vida ao centro da vontade de Deus, e aí você é amigo de Deus. Por que amigo de Deus? Porque agora você tem feito o que agrada a Deus e o que consolida o seu elo de amizade, de amor, de relacionamento com Deus, e aí Deus se agrada de você, porque você não duvida dele, você não se afasta dele, você sempre tem o prazer de estar com ele, de obedecer ele, de andar na presença dele. O sábio Salomão, certa vez, ele falando no livro de Provérbios, no capítulo 18, no livro de Provérbios, capítulo de número 18, e nós vamos ler o versículo de número 24, que é o último versículo deste texto. Salomão diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo que é mais chegado do que um irmão. Quando Salomão fala isso, ele diz: você tem muitos amigos, mas há um deles que você vai ver que ele é mais chegado seu, mais íntimo seu, mais, eu digo assim, mais dedicado a você do que um próprio irmão de sangue. E aí você entende que quando você desenvolve este relacionamento com Deus, você vai ver Jesus, o amigo mais próximo seu. Aquele que veio para se tornar o teu amigo íntimo, aquele que conhece as tuas fraquezas, aquele que faz parte de toda a tua história, aquele que quando ouve os teus sonhos, aquele que quando ouve as promessas que Deus tem para a sua vida, ele se alegra contigo, ele saltita de gozo contigo. Por quê? Porque ele é teu amigo leal. E assim Jesus se torna o nosso amigo leal. E como amigo leal, nós não temos barreira de confidenciar com ele todas as nossas causas, todas as nossas fraquezas, todas as nossas lutas, todos os nossos momentos bons e maus. O amigo leal é aquele amigo que, ao ouvir toda a tua história, ele sempre vai procurar te ajudar para o bem, sempre vai somar contigo para a tua vitória, sempre vai colaborar contigo para o bem da tua vida. E quando nós olhamos este bem de Deus dado por Jesus, você agora é convidado a desenvolver este elo de amizade. E então você, quando tem Jesus como teu amigo leal, você deve dizer a ele o quê? Os teus problemas. Então chegue para ele e conte na hora em que você estiver em perigo. E aí ele vai estar pronto a te ajudar. Vá comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 8, e nós vamos ler do verso 23 ao verso de número 27. Olha o que diz aqui o texto. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque pereçamos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é homem? Quem é o homem, ou este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós olhamos aqui que os discípulos
naquele momento em que Jesus estava descansando, o mar se agita e eles estavam perecendo. Eles foram, na hora que eles viram o perigo, você deve chegar com Jesus como os discípulos chegaram. E eles disseram: mestre, nos socorre, porque nós estamos perecendo. Jesus imediatamente olha e diz: por que vocês não têm desenvolvido a fé? Por que vocês têm deixado a fé paralisada? Por que não têm estendido? Mas Jesus agora se levanta com grande zelo de amigo leal que ele é. Ele estende a mão e dá uma ordem, e o vento se acalma, se cala, o mar se acalma e a grande bonança. E ele se maravilha e disse: como é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? O Filho de Deus, aquele que veio para nos ensinar, para nos socorrer, para nos instruir e desfrutar da bênção de Deus. Quando você estiver em perigo, fale para o seu amigo. E este amigo não vai comentar com outros. Este amigo vai procurar resolver o problema, vai procurar te ajudar nesta causa, porque este amigo Jesus é o teu amigo leal. Por isso, conte para Jesus os teus perigos, nas suas aflições, chegue para ele, tire um momento com Deus, faça um momento de comunhão, de contrição com Deus e conte a Jesus todas as suas batalhas. Talvez você já esteja até o ponto de dizer: não tenho mais força, eu estou sucumbindo, eu estou perecendo. Jesus está aí para acalmar essa tempestade, para dar ordem e tudo se tornar calmo, em paz para você. Ele vai te ajudar, ele vai te socorrer, porque ele é teu amigo leal. Você então deve dizer, na hora do perigo, você deve procurar Jesus. Louvado seja Deus em todas as situações da sua vida. Quando você olha, muitas das vezes, os problemas da dificuldade diante de você, e você então olha e diz assim: como eu irei fazer? Como eu irei solucionar? Como eu irei receber estas vitórias? Porque eu não tenho direção. Na hora das suas indagações, vá lá e fale para Jesus. Diga aquilo que você não está entendendo. Diga aquilo que você não está compreendendo. Vá comigo no livro de Mateus, Mateus, no capítulo de número 24. E nós vamos ler o verso de número 3. Mateus 24, verso 3 diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da vinda do fim do mundo e da vinda do Filho do Homem? Jesus então começa a dizer para ele: acautelai-vos, louvado seja Deus, porque virão aí rumores de guerra, muitos dizendo que são Cristo, e os falsos Cristo vão surgir. Você vê aqui que os discípulos, ao receber a mensagem, não tinham entendido. E eles chegaram com Jesus e fizeram interrogação: Senhor, nos explica, o que tu queria dizer com o teu sermão? Que sinal há de ser? Como é isso? Nos faz compreender. Muitas das vezes, queridos, há momentos na vida em que você não está entendendo. Você está ouvindo a palavra, mas não está entendendo. Você está lendo, mas não está entendendo. Você está recebendo as lutas, mas não está conseguindo absorver a mensagem que elas querem traduzir a você. Então, nesta hora das suas indagações, vá conversar com Jesus. Ele tem resposta e ele vai tornar visível esta visão para você. Ele vai te esclarecer. Teu coração vai ser cheio do esclarecimento de Deus. E aí você terá motivo de louvar, de bendizer o Senhor, de adorar o Senhor. Louvado seja Deus, e se congratular na presença de Deus. Também você deve procurar Jesus na hora das enfermidades. Vá comigo no livro de Marcos, capítulo de número 1. E nós vamos ver aqui no versículo de número 30 e no versículo 31. Marcos 1, 30, 31. Diz assim: e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo então falaram dela
a ele. E então ele se chegando a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre o deixou, e ela os serviu. Você olha aqui que eles estavam na casa de Pedro, e aí os discípulos tomaram conhecimento que ela estava enferma. E eles foram e disseram: mestre, a sogra de Pedro está enferma, com febre. E ele foi lá, junto dela, tomou ela pela mão e levantou, e a febre o deixou, e ela foi milagrosamente curada, e ela foi preparar ali um lanche para eles e os serviu. Queridos, Deus hoje olha para você e diz: qual é a tua luta? Qual é a grande batalha da tua vida? Qual é a enfermidade que tem surgido na tua vida? Fale para Jesus. Chegue e torne Jesus conhecido, porque sabe o que ele vai fazer? Ele vai tomar pela tua mão e vai fazer você suscitar fé, ânimo, autoridade, e você vai se levantar. Deus vai te tirar deste vale, Deus vai te tirar deste leito, Deus vai te tirar desta opressão, Deus vai declarar a derrota deste mal e vai fazer você triunfar, vai fazer você vitorioso, vai fazer você vitoriosa, e o nome do Senhor será glorificado. As enfermidades vão bater em retirada e você vai dizer: só o Senhor é Deus. Também chegue para Jesus na hora das suas dificuldades, porque vai haver momento em que você vai olhar os problemas e eles vão estremecer o teu íntimo. Este é o momento das tuas dificuldades. Chegue para Jesus e fale. Vá comigo em Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 34. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz assim, Marcos 6, 34 em diante. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem como comer. Ele, porém, respondeu e lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes dar o que comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E assentando-se, disseram-lhe 5 pães e 2 peixes. E ordenou que lhes trouxesse e fizesse assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentando-se, repartiu de 100 em 100 e de 50 em 50. E ele, tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Você olha aqui que os discípulos, preocupados com as suas dificuldades, eles olharam e disseram: olha, mestre, este povo precisa se alimentar e não tem pão para todo mundo. Nós não temos nada para dar a eles. Então despede para que eles vão nas aldeias circunvizinhas. E Jesus agora, quando Jesus toma conhecimento, Jesus opera o milagre. Jesus dá uma ordem, eles obedecem à ordem do Senhor, comenta com Jesus o que tem, e agora Jesus multiplica o que tinha, e agora Jesus abençoa todos, e a grande fartura. Na hora das tuas dificuldades, conta para Jesus. Diz o que é que tu tem. Ah, pastor, eu tenho que honrar um compromisso, está me tirando a paz, eu estou ficando louco. O que é que tu tens? Conta para Jesus. Jesus vai dar uma ordem de solução. Jesus vai criar uma porta de solução para esse problema. Jesus vai ordenar a vitória. Ele vai guiar os teus passos. Qual é a dificuldade? É no casamento?
Qual é a dificuldade? É com os filhos. Qual é a tua grande dificuldade? É no teu emprego? É no teu ministério pessoal? É na jornada que o Senhor te confiou? Conta para ele a tua dificuldade. O milagre vai chegar. Na hora em que você torna visível para Jesus isso, ele já tem um conselho para lhe dar. Ele tem uma resposta para lhe dar. Ele tem um caminho para você tomar. E na hora em que você obedece ele, obedece a palavra dele, toma posse dos seus conselhos e coloca em prática, você estabelece a bandeira da tua bênção, da tua vitória. Também, e não só nas dificuldades, mas também você deve falar para Jesus na hora das suas necessidades. Porque na hora das suas maiores necessidades, Jesus vai estar junto com você. Vamos em Marcos capítulo 10. Marcos 10, e você vai ler comigo o versículo de número 51 e o versículo de número 52. E o texto diz assim: e Jesus falando disse-lhes: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você olha aqui a cura de um cego, o cego de Jericó. Ele estava mendigando e Jesus, por certo, ouve o seu clamor a ele e manda chamar. Quando ele chega perto do Senhor, ele diz: o que queres que te faça? Torne diante de Deus conhecida as tuas dificuldades, as tuas necessidades, o que você precisa, o que você necessita. Em vez de murmurar, em vez de comentar com aquele que não é amigo, procure o amigo leal. Na hora em que você procura Jesus, ele é o teu amigo leal. E aí você vai ver a lealdade dele. Ele vai te ajudar a receber não só a cura, mas a solução, o provimento, as bênçãos de Deus vão vir para você. E as misericórdias do Deus Todo-Poderoso vai estar presente na sua vida. Então fale para o seu amigo na hora das suas necessidades. Na hora em que você olha e vê as causas, louvado seja o nome do Senhor, e você olha momentos da vida em que você entra em desespero e vê os fracassos. Você foi, batalhou, mas não teve êxito. Conte para Jesus. Chegue com ele e conte, porque ele tem uma solução para você. Vamos no livro de Lucas, no capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5, leia comigo o versículo 5 e o versículo de número 6. Lucas 5, 5 e 6 diz: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e romperam-lhe as redes. Você olha aqui a pesca maravilhosa. Neste texto, os discípulos, Jesus vai pedir a eles a coisa do barco, e Jesus, porque Jesus queria usar aquele barco para uma missão, porém, quando Jesus indaga, e aí, pegaram peixes? E eles disseram: mestre, trabalhamos a noite toda, estamos cansados. De tudo aonde nós conhecemos, aonde podia dar peixe, nós fomos lá, lançamos a rede, mas nada pegamos. Jesus disse: agora vai e lança a rede à tua direita. Eles disseram: nós fizemos isso a noite toda, mas como tu estás mandando, sob a tua palavra nós vamos fazer. Foram lá, fizeram e apanharam grande multidão de peixe. Quem sabe, querido, Deus te deu uma missão. Quem sabe Deus te estabeleceu uma ordem. E aí você tem ido, mas não tem tido êxito. Na hora do fracasso, procure o seu amigo leal. Ele tem resposta, ele tem a direção certa, ele sabe o momento exato, a ocasião oportuna, e ele vai te dar vitória. Você vai continuar morando na mesma casa, mas agora de posse da bênção. Você vai continuar trabalhando na mesma empresa, mas agora com a vitória na mão. Você vai continuar na mesma cidade que mora, você vai talvez continuar no mesmo lugar que você está, mas o Senhor vai te fazer prosperar e ter vitória. Na hora em que você teve fracasso em alguma situação na vida, conte para Jesus. Chegue com seu amigo leal e conte para ele. Ele tem a
resposta para você e Ele vai te dar vitória e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você estiver em guerra, no meio da família, conte os seus problemas familiares para Jesus. Vá comigo no livro de Lucas, capítulo 9. Louvado seja Deus. E leia comigo o verso de número 38 e nós vamos ler até o verso de número 42. Lucas 8, verso 38. Louvado seja o excelso nome do Senhor. Perdão, eu falei 8, mas é o capítulo 9. Lucas 9, verso 38 a 42. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é lunático, e eu o tenho. E eis que o espírito o toma, e de repente, e clama, e o despedaça até espumar. E só o larga depois de ter quebrantado demais. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá este menino. E quando tinha chegado, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Aqui você olha que aquele pai estava com problema com o filho. Era uma situação que já decorria vários anos. Desde a infância, aquele menino sofrendo, aquele jovem agora padecendo, desde a sua infância, aquele espírito maligno de opressão estava na vida dele, e aí ele vai clamar. Ele já tinha buscado ajuda aos discípulos e eles não puderam solucionar, mas agora ele chega a Jesus, o amigo leal. Jesus não despediu ele sem resolver o problema dele. Jesus foi lá e deu vitória. Qual é o problema que está na tua vida? É no teu casamento? É com o filho também? Talvez não seja por ele estar sofrendo de epilepsia, mas seja talvez de uma opressão, de um espírito que esteja levado ele às drogas, ou à prostituição, à rebeldia. Deus vai solucionar. Seja qual for o teu problema familiar, conta para Jesus, o teu amigo leal, e ele vai te dar vitória. Também não esqueça de que quando Jesus te der vitória em todas essas causas, você contará a ele. Vá comigo no livro de Lucas 10 e nós vamos ler o verso de número 17. Lucas 10, verso de número 17 diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitaram. Olha só, outrora, o que aconteceu? Os discípulos não tiveram este mesmo ímpeto, mas depois Deus abriu o entendimento, eles passaram a ter fé. Agora eles foram os 70, o texto fala dos 70, que foram fazer a obra e voltaram com Jesus e disseram: Mestre, nós estamos maravilhados, porque até os demônios, que outrora foi o nosso problema, agora até eles nos respeitam, e a gente dá ordem, e eles saem, e as pessoas são milagrosamente libertas. Deus nos deu vitória. O que é que Deus tem feito por você? Quantas dificuldades você já venceu? Quantas vitórias você já teve? Não esqueça de contar para Jesus. Faça um momento e conte para ele: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou. Dei testemunho, faça tarde de louvor, faça manhã de adoração, conte o seu testemunho, divulgue, torne conhecido, porque é isso que o seu amigo leal espera de você. Você só procura ele na hora do aperto, na hora da dor? Não! Quando o problema estiver resolvido, quando tudo estiver dando certo, também tire um momento para dizer para ele. Tire um momento de adoração por dia. Cultue a Deus pelas vitórias que você tem recebido. E eu quero fechar com você, levando você no livro de Atos, no capítulo de número 27. E nós vamos ler do verso 20 a 25, que fala sobre uma trajetória de uma viagem de Paulo, quando ele estava indo detido
ao Sinédrio, e aí eles levam Paulo, louvado seja o nome do Senhor, nesta viagem. Olha o que diz, Atos 27, versículo 20 ao versículo de número 25. E diz assim, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma grande, pequena tempestade, e não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nós salvarmos. Havendo já muito que se já não comia, então Paulo, pondo-se em pé, ou no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partisse de Creta. Assim evitaríamos este incômodo e esta perdição. Mas agora vos ademoesto, aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sirvo e a quem eu estou na sua presença, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, ó varões, tendes de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi me dito. Louvado seja Deus. Aqui você entende que quando você é amigo de Cristo, e Ele é o teu amigo leal, Ele está junto com você, você será socorrido nas horas das aflições. Paulo havia dito, olha, eu entendo que nós estamos sobre o vosso governo, mas nós não devemos viajar, está ameaçando um tempo forte, e nós poderemos ser surpreendidos com as ondas. Mas não ouviram, não ficaram em Creta, foram, mas quando o problema sobreveio e veio para serem destruídos, Paulo agora diz, olha, eu quero levar, vocês não me ouviram a primeira vez, mas agora eu quero vos dar garantia, que o navio vai ser perdido, vai ser estourado, vai ser quebrado tudo, mas uma coisa é certa, ninguém vai morrer, porque o Senhor, que é meu amigo, ele se apareceu para mim na noite anterior e disse para mim que ninguém morreria, porque eu iria ser apresentado vivo diante de César. Louvado seja Deus. Deus agora olha para você e diz, o que é que eu tenho te falado? Quais são as promessas que eu tenho na tua vida? O que é que eu tenho te anunciado? Você não vai perecer e ninguém que está contigo perecerá. Eu guardarei todos contigo. Creia que o que Deus falou para Paulo está falando para você no fechamento desta palavra e dizendo, acredita, porque as promessas se cumprirão na tua vida. Louvado seja Deus. Convido você nesta oportunidade a orar comigo e toma posse da vitória em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, te louvamos, ó Pai, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. E abençoa teu filho e tua filha que tem meditado comigo nesta palavra. Senhor, traga sobre os teus filhos a tua bênção, agindo de forma poderosa. Senhor amado, recataramachai, como amigo leal que tu és. Vem agora, Senhor, e alcança o teu filho, a tua filha com a bênção. Condiciona Deus, Senhor, ricaturiandarai, com este direcionamento vindo do céu, para a glória do teu nome. Abençoa, Pai querido, restaurando este casamento, restaurando esta família, restaurando estas finanças, dando vitória sobre as dívidas, dando vitória, meu Pai, da porta de emprego, dando a unção de revestimento de poder, curando este que está enfermo, libertando a todos que estão oprimidos. Eu oro em nome de Jesus. E assim, Pai, eu incluo nesta oração a vida dos dizimistas, a vida dos ofertantes. Visite agora com a bênção da prosperidade, da provisão, da bonança, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, meu muito obrigado por você estar conosco e eu quero te convidar a compartilhar o nosso vídeo com o máximo de pessoas que você puder
E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal Luz da Libertação Oficial e convide seus amigos e familiares também a se inscrever. Desta forma você nos ajuda a manter vivo este canal e assim podemos compartilhar da bênção de Deus. Na descrição dos nossos vídeos nós teremos aí uma convocação para você participar conosco de um propósito de oração, de clamor a Deus e você poder estar nos ajudando nesta batalha espiritual em favor da causa do Senhor. E também você terá na descrição dos nossos vídeos os números das nossas contas bancárias e o nosso CNPJ. Caso você deseje fazer depósito dos seus dízimos, suas ofertas, terá como fazê-los e que Deus abençoe você e toda a sua família. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos, Senhor, do Espírito Santo, seja com todos os meus irmãos e seus familiares, hoje e sempre. Amém.